Oi, oi. Hoje eu tô em um cenário um pouquinho diferente. Eu tô no meu trabalho, mas eu vim aqui pra fechar um pouquinho essa disciplina, né, de vida e carreira. Como a senhora já sabe, meu nome é Flávia Oliveira Lago. Eu faço curso de odontologia e às vezes eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado só para dar uma pesquinha nas perguntas. Que é como, né, foi importante, como eu me identifico hoje, uma coisa que no início do semestre era diferente. Enfim, como a vida e carreira, o C foi importante para mim. O que eu descobri sobre mim? Eu descobri várias coisas. Eu comecei a refletir que, por exemplo, eu não preciso de sonhos mirabolantes, que eu tenho sonhos tanto muito grandes quanto pequenos, né? Eu tenho, como muitas vezes foi falado, o sonho tem que assustar. O sonho tem que ser muito, muito distante para você. Você tem que colocar, né, sua régua sempre para cima, mas também tem aqueles sonhos pequenos, como por exemplo, que eu comecei a perceber que um dos meus sonhos era fazer minha própria escala de trabalho. Como, por exemplo, ter a escala, em vez de 6x1, ter a escala 5x2. Então, tipo assim, eu também conheci que talvez eu não sabia tanto sobre mim, que eu, né, descobri um pouquinho mais, que eu também tenho qualidades, que às vezes, né, a gente tem dificuldade em falar nessas qualidades, como já vem outra pergunta, né? Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos e como você vai aproveitar e melhorar eles. Eu acredito que melhoria, né, tanto de pontos fortes, que sempre tem que ser inovado, né, tanto como os pontos fracos, precisam ser praticados. Assim que você sente dificuldade em alguma coisa, você precisa fazer mais vezes, que só assim a pessoa se aperfeiçoa. Tanto muitas coisas a gente pensa, meu Deus, como tal pessoa é tão bom naquilo. Por que não desistiu? Por que insistiu? Porque continuou tentando sempre que pôde, ou todos os dias, que assim vai conseguir melhorar mais rápido. E meus pontos fortes, eu sempre citei a comunicação, que na minha opinião eu consigo me comunicar bem, e claro, sempre tem a melhorar. Mas eu acredito que na minha profissão precisa muito disso. Precisa porque eu sinto que hoje tem alguns dentistas que não explicam direito pra gente. Foi feito, vai fazer tal procedimento ou foi feito tal procedimento. Com isso não precisa falar termos técnicos, né? Mas precisa falar os termos que a outra pessoa entenda. Não os, por exemplo, como por exemplo, né? Eu apresentei esse semestre sobre síndrome metabólica, que inclusive você tem que também, isso também é muito importante para a odontologia. Acúmulo de glicose no sangue porque devido à dificuldade da insulina, mais ou menos isso. Então, tipo assim, tem muita gente que não vai entender. Então eu tenho que passar isso de uma forma que a pessoa entenda. Em qual desafio poderia ajudar aqueles que lhes são mais próximos a você? Complicado essa. Mas desafio, acredito que seria trazer mais conhecimento mesmo, porque eu acredito que as pessoas são muito leigas, as pessoas às vezes correm riscos que não tá dentro do conhecimento delas. Agora eu vou passar para a próxima. Agora eu vou falar um pouco sobre perspectivas futuras. Quem você queria ser antes de realizar esse projeto? Eu não fazia ideia. Eu só imaginava me formar e fazer uma especialização na área estética, que eu ainda penso. Mas eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu acredito que as pessoas acabam criando expectativas sobre mim em relação a isso. Então, e eu posso mudar de opinião, porque eu ainda estou no meu primeiro semestre, estou finalizando agora. Então, eu acreditava nisso e acredito até hoje.
Mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa um pouquinho mais confiante, eu sou uma pessoa mais convicta do que eu quero, que consigo me impor mais, porque eu percebo que eu me conheci mais também. Agora recebendo duas em uma também. Quais são as suas inspirações? Minhas inspirações são até mesmo meus colegas, porque eu admiro, né, alguns colegas meus, enquanto eles são, assim, incríveis, inteligentes. Também é minha mãe, principalmente, porque eu não vou falar muito, né, pra não ocupar muito tempo, mas minha mãe é uma pessoa muito guerreira. Criou 3 filhas, minha mãe nunca teve condição e mesmo assim ela conseguiu dar um ensino de qualidade pra gente. Entre muitas coisas, ela conseguiu estudar, mesmo tendo a gente pra cuidar. Então é isso, sabe? São minhas maiores inspirações. E tipo assim, de vida mesmo. Quais são os principais objetivos do seu projeto de vida e carreira? Em vida e carreira, eu procurei muito me entender minha área, que inclusive vida e carreira foi essencial para mim, principalmente pelo fato da entrevista com um profissional da área. Foi incrível para mim, foi muito bom, não foi uma matéria cansativa, não foi uma disciplina que... foi uma disciplina que ocupou meu tempo de maneira boa, sabe? Ocupou minha mente. Agora vamos para aprofundamento. Sobre qual profissão pesquisou e quais foram as principais descobertas. Pesquisei sobre odontologia. Eu vi um documentário muito legal, que foi a odontologia no Brasil. Mostrou, tipo assim, uma evolução sobre a odontologia. Foi a Universidade Federal de Minas Gerais, se eu não me engano. Muito interessante o documentário, falando em relação à evolução mesmo, tipo assim, como antes era e como hoje virou. E teve uma coisa que a moça disse que me marcou muito, que era tipo assim, não seja um dentista, tipo, não seja um dentista por ser dentista, seja um dentista porque você quer lutar pela saúde. E é isso. Ela falou isso, eu vou pesquisar a frase. A mulher falou assim: acima de tudo, no caso da odontologia, né? Acima de tudo, é se inserir em uma equipe de profissionais voltados para a saúde, acima de tudo. Então, eu acho que é isso, sabe? Acho que a profissão, enfim, é uma profissão muito brilhante, muito importante hoje para a saúde, que às vezes muita gente não dá importância, mas você estar com a saúde bucal em dias também é qualidade de vida. Enfim, quem te entrevistou e quais as principais descobertas da entrevista? Eu entrevistei Letícia, ela é odontóloga, dentista, ela tá terminando 2 pós-graduações em pessoas com necessidades especiais e pediatria. Ela relatou muito a realidade do dentista hoje e, tipo assim, abriu minha mente para muita coisa, né? Me falou as dificuldades, me falou as coisas boas, me falou o que aconteceu com ela, né, assim que ela se formou. Então, a senhora viu, né, a entrevista, então, foi sensacional, assim, pra mim, abriu minha mente, que eu tava muito com a mente fechada, sabe, quando você tá numa bolha. Agora vamos para os próximos passos. Quais as metas que quer atingir para realizar esse projeto? Minhas metas, se eu for falar aqui, eu vou demorar muito tempo. Então, o que eu acho que é principal é estudar muito, se dedicar muito, tentar ver o máximo de experiências possíveis. E é exatamente isso. Quais os aspectos positivos do seu plano de ação que irá manter? Meu plano de ação, no caso, acredito que o que eu já estava fazendo, né, investindo na comunicação,
Também estava estudando, mas na minha opinião eu tenho que estudar mais um pouquinho. E é basicamente isso.